Fala galera, beleza? Vamos comentar sobre o que ocorreu no mercado no dia de hoje e como dava para ter pego as oportunidades. Então, basicamente o índice, vamos dar uma olhada lá como de sempre, aí, gráfico de 60 minutos, ver se tinha algo interessante no estocástico, por exemplo. Ele estava na região de sobrevenda, então o que a gente poderia se atentar? Que caso perdesse uma mínima de vela, teria uma probabilidade maior de o alvo ser atingido. E aí efetivamente foi perdida a mínima da primeira hora, tinha algo aí como 600, 700 pontos de risco, o alvo foi atingido. Mas sabendo disso, que a gente vai efetivamente operar é no nosso tempo gráfico de 15 minutos, certo? Então basicamente o que eu fiz aqui foi marcar a amplitude do range do dia anterior. Aí no caso, como a amplitude de sexta-feira estava contida dentro da amplitude de quinta, o range que eu marquei foi efetivamente o de quinta-feira, porque está aqui o range de oscilação entre mínima e entre máxima de sexta-feira, e aqui está o de quinta-feira. Percebam como o range de quinta-feira engloba o range de sexta-feira também, então foi a amplitude dele que eu marquei entre máxima e mínima. Como o preço abriu com um gap de alta rompendo essa máxima, eu fiz a projeção deste mesmo nível aqui, foi um Ctrl+C, Ctrl+V para cima, certo? E aí arrastei até aqui. Agora, o que acontece? Depois que ele fecha uma primeira barra de tendência, confirmando esse rompimento aqui, ou até mesmo a segunda, o que eu olho? Que agora, essa aqui, que antes era a região, isso antes do mercado abrir, né? Era a nossa região de resistência mais forte, a região de 100%, confirmando esse rompimento, ela não vai mais ser retestada como resistência. Ela era uma resistência quando o preço estava abaixo dela. Agora o preço está acima dela, então vai ser retestada como um suporte. E agora a região de maior resistência passa a ser a região desse 100% aqui, que é a projeção do movimento, nesse caso de quinta-feira, porque era ele que continha a máxima e a mínima anterior. E agora aqui passa a ser a região de resistência mais forte, aqui a região de suporte mais forte, e aqui a nossa região de 50%, que é a região que o preço precisa mostrar decisão. Então formou essa primeira barra do dia, de tendência de alta, então não deu nem para comprar o rompimento, porque não chegou a romper, mas deu para comprar os pullbacks aqui, e o preço deu uma boa limpada aí, em torno de 400 pontos, certo? Essa vela aqui de indecisão, uma coisa que tem que se atentar são horários que são relevantes para o mercado, que são às 10 da manhã, que é quando abre o mercado à vista, e às 10h30, quando abre o mercado americano. Geralmente, quando o mercado não se desenvolve a favor, ou, por exemplo, faz um cenário favorável, já vou desenhar o que seria esse cenário mais favorável, o melhor a se fazer é zerar a posição para quem já estava comprado aqui, até mesmo porque o preço deu oportunidade de fazer compras mais pesadas aqui nessa região de pullback, certo? Que seria aqui, nessa região. O preço limpou e voltou. Só que seria uma condição favorável? Seria a oportunidade de estar comprando barato, dos 50% para baixo aqui. Como o preço não fechou nenhum corpo nessa região, geralmente nesses horários aí de definição, o mercado tende a dar uma revertida. Geralmente as reversões que ocorrem pela manhã, seja de tendência de alta para baixa ou tendência de baixa para alta, ocorrem ou às 10 da manhã ou às 10h30 da manhã, em relação a esses candles. Não que vai ocorrer exatamente no minuto que abriu o mercado, mas essa vela, ou que abre às 10 da manhã ou às 10h30, geralmente marca o ponto de inflexão no gráfico. Então, como ele não deu uma oportunidade muito favorável aqui, ó, que o que seria mais favorável? Seria isso aqui, ó. Seria ter formado um pullback melhor perante a esse horário. Ou seja, seria ter uma vela aqui, ó. Porque o gráfico, invariavelmente, ele faz amplitude ou impulsão, correção, até que ele não rompa mais topo e venha a perder fundo.
Só que se o mercado está indo direto, esticado, 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 uma hora ele vai fazer pullback. E a questão é, nesses momentos que o mercado tem mais volatilidade, mais volume, isso que era para ser um pullback, não posso afirmar que era para ser, né? Pode acabar culminando numa reversão. Geralmente isso ocorre ou no candle das 10 ou no candle das 10h30, marca esse ponto de inflexão no gráfico. Se estava subindo, passa a cair, e se estava caindo, passa a subir. Sem contar que a gente tinha a região aqui dos 50%, que é uma região que o preço precisa mostrar decisão. Então o que acontece? O mais coerente num caso desse, em que não teve um pullback bem formadinho, seria ter pelo menos uma vela vermelha fechando aqui. Ou assim, um terço, ou metade dessa vela, algo desse tipo. Ou até eventualmente próximo aqui a quase reverter o movimento. Essa seria a melhor formação para ter ocorrido aí ali na vela das 10 da manhã. Por quê? Se fosse para o gráfico subir, ele já teria retestado lá embaixo, fechado com vendedores. É diferente de quando ele só dá essa limpada aqui muito rápida. Porque essa batida para baixo que os vendedores dão para deixar essa sombra pode ocorrer em 1 minuto, dentro de uma vela de 15 minutos. Agora, quando efetivamente uma barra é fechada com corpo aqui, para isso precisa de mais tempo e, consequentemente, mais dinheiro. Dessa maneira, o gráfico ia ter feito um pullback melhor. Tá? Aí, efetivamente, o que acontece? Agora ele iniciaria o pullback e aqui dá um movimento de reversão. Então é isso que eu disse. Geralmente às 10 ou 10h30 da manhã tende a ser o ponto de inflexão, de quando o gráfico faz um V, digamos assim, inverte o movimento que ele vinha fazendo. E aí aqui efetivamente ocorre uma reversão, quando essa barra de tendência de baixa fecha abaixo da abertura da nossa barra de tendência de alta de referência. Então a partir daqui se iniciam vendas perdendo mínima e regiões de pullback esperando esse movimento aqui. Um alvo, pelo menos essa amplitude, é algo em torno de 300 pontos projetados para baixo. Então o que a gente tem? Alvo atingido, continuidade, continuidade. Olha só o que é interessante aqui. Chegou a reverter já o movimento? Ainda não. Tá? O mais interessante ainda era estar na venda. Por quê? Porque o gráfico veio, fez a pernada dele de baixo, não fez reversão ainda, porque olha como ele fez o pullback aqui, ó, direitinho, que não foi o que ocorreu aqui, e aí deu continuidade para baixo. Aí o que ocorre nesse momento? Ó? A gente acabou de testar uma região de suporte, o nosso suporte mais forte, aquele que foi confirmado, que é a região do 0%. É para comprar quando toca no suporte? Tem gente que compra logo que toca direto no suporte, mas muitas vezes isso rompe. O que é o mais seguro aqui, digamos assim? É esperar a formação de uma barra de tendência de alta. E aí comprar o rompimento dela, os pullbacks, esperando algo deste tipo aqui. Esperando uma movimentação desse tipo. E o mais prudente de tudo é esperar a reversão da última barra de referência de tendência de baixa dentro desse movimento. Mas como o contexto é mais importante do que a barra, certo? A gente pode entrar mesmo que ainda não tenha ocorrido a reversão. Só que de qualquer maneira a gente precisa de uma barra de tendência de alta, porque é ela que vai nos dar o momentum, a ignição a nosso favor, mesmo que não tenha ocorrido ainda uma reversão. Porque se entrar aqui sem uma barra de tendência de alta, é provável que o mercado ou vá para baixo ou fique muito tempo lateralizado antes de soltar uma barra de tendência de alta, definindo que naquela região tem gente interessada em compra. Então até o momento teria ocorrido a venda aqui, continuidade, continuidade. 1000 pontos para baixo aí praticamente. Movimento liso. Aqui efetivamente ocorreu a reversão, então nem deu oportunidade de formar uma barra de tendência de alta aqui bonitinha no suporte. Aqui ocorreu a reversão, quando essa barra de tendência de alta reverteu a abertura dessa última barra de tendência de baixa aqui, que era a nossa referência. Agora vai se comprar rompimento e pullback, esperando algo desse tipo aqui de movimentação, sendo a nossa amplitude inicial aí de alvo, nosso alvo inicial, pelo menos essa amplitude aqui projetada lá para cima.
e aí faz um pullback bem grande, mas não chega a reverter. Continuidade, continuidade, sem reversão, continuidade para cima, continuidade para cima. Aqui uma barra de vendedores, certo? Uma barra com corpo vermelho, fecha abaixo da abertura dessa barra de tendência de alta. Porém, essa barra aqui não é uma barra de tendência de baixa, é uma barra de lateralidade. Por quê? Fazer a marcação de quanto do corpo dela é formado por vendedores, que é essa região do corpo e a sombra superior, e vou marcar a região formada por compradores, que é essa região aqui de sombra inferior. A gente precisa que uma barra tenha no mínimo 2/3 ou de compradores ou de vendedores para que ela seja considerada uma barra de tendência. Essa barra aqui ela é uma barra de lateralidade, porque ela está mais ou menos 50-50 ou 55 de vendedores, 45 de compradores. Outra maneira de medir isso é assim. Na verdade, pelo meu desenho, vamos medir aqui a sombra inferior. Tem 145 pontos de compradores. Então a gente precisaria de no mínimo 290 pontos de vendedores para ser uma barra com 2/3 no mínimo 2/3 de vendedores e 1/3 de compradores. Então, como os compradores aqui têm 145 pontos, o mínimo que a gente precisa de vendedores é o dobro, ou seja, 290 pontos. A gente tem 120 pontos, ou seja, tem mais compradores do que vendedores nessa barra. Então aqui eu não considero que ocorreu reversão. E aí continuidade, 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 continuidade e continuidade, e o dia fecha rompendo a máxima do dia sem que ocorra nenhuma reversão. Então basicamente a gente teve 3 trades aí, vamos colocar. Esse primeiro que tem que ser colocado como um stop, que ocorre reversão aqui, e outros 2 trades aí com gain. Essa venda que chegou até aqui embaixo, certo? E esta compra que ocorreu aqui e foi fechar lá na máxima do dia. Então, os gains bem superiores aos stops. Só este gain aqui já é capaz de pagar 3 vezes aí o stop por representatividade diária. E aqui muito mais. Aqui algo como 9 vezes esse stop inicial. Porque aqui cabem 3 retângulos idênticos ao dessa operação. E cada retângulo aqui cabe em 3 desses. Então a gente tem pelo menos 9, 12 para 1 aqui. O gráfico do dólar. Fiz a marcação do range do dia anterior, exatamente como no índice. Nesse caso, quem tinha a última máxima e mínima era sexta-feira. Fiz a marcação desse range, como abriu abaixo, projetei esse range aqui para baixo. O preço abriu e com este rompimento aqui, essa região, que antes era o nosso suporte mais forte, certo? Que era a região de 0%, quando o preço estava acima dela, ele vai ser retestado agora de baixo para cima, como uma região de resistência. E essa região agora de 0%, essa região aqui vai ser retestada como resistência, e essa região aqui de 0% vai ser o nosso suporte. Então observem o que ocorreu, uma barra excessivamente grande, percorrendo toda a amplitude de sexta-feira praticamente, só na primeira barra de 15 minutos do dia. Fechando num suporte. É uma barra de tendência de baixa? Sim. É para vender logo na ponta do preço? Não é recomendado. Por quê? Porque da maneira que a gente observa aqui, o preço pode fazer um pullback até aqui em cima e não reverter a tendência. Então dá para pegar esse movimento de compra, sem contar que ele veio e fechou acima de um suporte. Então o que seria o ideal aqui? É esperar a formação de uma barra de tendência de alta, mesmo que não tenha revertido esse movimento aqui, para se fazerem compras, sabendo que se está contra a tendência, mas comprando numa região de suporte e sabendo que ele pode fazer um pullback até aqui. E aí esperando alguma movimentação desse tipo aqui, ó. Pulsão, pullback,
correção, dentro dessa pernada, que é uma pernada de contratendência, mas que pode se deslocar muito para cima. Então, o que acontece? Essa primeira barra do dia tinha 60 pontos praticamente. Então, daqui, do fechamento dessa segunda barra do dia, que era uma barra de tendência de alta, não formada em cima de um suporte, a gente poderia ter um pullback tranquilamente de 50 pontos, 45 pontos. Por que essa é uma barra de tendência de alta? Porque, diferentemente daquilo que a gente tinha nos vendedores antes, olha o que a gente tem aqui, ó, toda essa região de zona inferior é uma zona de compradores. E essa zona de sombra superior é uma região de vendedores. Então, esse retângulo dos vendedores, na altura dele, cabe mais de 2 dele aqui. Ou seja, essa vela tem o requisito mínimo, que é 2/3 de compradores dentro da vela. Então, se a gente medir aqui, olha o que a gente tem. De sombra superior, nós temos 5 pontos. Então, precisamos de no mínimo 10 pontos inferiores. Ou seja, uma barra de 15 pontos, que tem aí então 3/4, 75% de compradores, certo? E 25% de vendedores. Então dá para entrar comprando, sabendo que está contra a tendência, mas está numa região de suporte, o rompimento da máxima e os pullbacks aqui dentro, esperando este tipo de movimentação. E o preço vai, continuidade. Observem exatamente o caminho que o preço faz. Olha essa barra. Olha a segunda barra. Vou até dar um zoom maior aqui para ficar mais fácil a visualização. Olha o que o preço faz aqui dentro. Impulsão, correção. Impulsão, correção, impulsão. Provavelmente agora esperado que é uma correção, impulsão, correção, até que o gráfico nos demonstre que ele reverteu esse comportamento. Do contrário, a gente continua na operação. E se efetivamente for revertida essa abertura, aí que o preço tende a se deslocar mais para cima ainda, certo? O que deveria se esperar num caso desse que se entrou numa região de contratendência? Só que o preço pode se deslocar muito para cima. Para pensar em entrar vendido aqui, a gente precisa que uma barra de tendência de baixa feche abaixo da abertura de uma barra de tendência de alta. Ou pelo menos que seja formada aí uma boa barra de tendência de baixa para vender. Percebe que até esse momento no gráfico, nenhuma barra de tendência de baixa. E aqui continuidade para cima, continuidade. Aqui poderia ser tomado como uma barra de tendência de baixa. A gente tem 13,5 pontos de vendedores, enquanto a gente tem 6 pontos, 5 pontos e meio, 4,5 pontos de compradores. Então essa é uma barra de tendência de baixa, certo? Poderia se vender aqui? Poderia, mas ainda não reverteu o movimento. Por quê? A última barra de referência de tendência de alta é essa aqui. Então a abertura que teria que ser revertida é essa. E aí o gráfico lateraliza, aí efetivamente faz um rompimento, fecha acima da abertura dessa barra de tendência de baixa, agora realmente revertendo essa última barra, e ela passa agora a ser a nossa barra de referência. Continuidade para cima. Aqui, a mesma situação que ocorreu no índice, que era para ocorrer no índice, era não, né? Que eu tinha desenhado antes no índice, mas não chegou a acontecer, que é o seguinte, vou dar um zoom menor para ficar mais fácil, que agora a gente tem essa daqui como sendo a última barra de tendência de alta, esta aqui. Essa não é porque a sombra superior dela mede 8,5 pontos, então a gente precisa no mínimo o dobro de compradores, então 17 pontos para baixo, a gente tem só 11,5. Então essa é a última barra. Então daqui, de onde fechou essa barra até aqui, o preço pode fazer um pullback de 30, 35 pontos. Só que olha onde que o preço chegou. Ele chegou naquela região que antes era um suporte, que era a mínima de sexta-feira, e agora, como houve esse rompimento aqui para baixo, ele está sendo testado como resistência. Então, já que o preço está fazendo, tem a possibilidade de fazer um pullback grande até essa região.
e formou uma barra de tendência de baixa em uma resistência, dá para vender perdendo essa mínima e os pullbacks esperando uma movimentação desse tipo aqui. A mesma situação que foi feita aqui embaixo, quando a gente tinha o preço formando uma barra de tendência de baixa, porém chegando num suporte. Então a gente esperou formar uma primeira barra de tendência de alta para comprar rompimentos e pullbacks e indo com o preço até que ele nos demonstre uma situação ou de reversão ou uma situação boa para vender, como era este caso aqui, de uma barra de tendência de baixa sendo formada dentro de uma resistência e com espaço para o preço corrigir. Ele teria no mínimo isso aqui, que é um alvo muito maior do que a amplitude da vela aqui de baixa, que era de aproximadamente 12 pontos, poderia corrigir aí tranquilamente 20 pontos para baixo. E de novo, não vai sair imediatamente porque chegou aqui na região da abertura dessa barra de tendência de alta, se é que for chegar, né? Sai quando efetivamente houver a formação de uma barra de tendência de alta, revertendo esse movimento de contra-tendência de baixa. Tá? Só que como o alvo aqui, ao chegar o preço chegar nessa região, já teria sido mais do que atingido, porque é um espaço, amplitude muito maior do que a amplitude dessa vela, é para estar operando bem leve aqui. Mas fica com alguns lotes para que caso o preço tenha continuidade para baixo, já fique dentro do mercado e não se desespere caso ele solte uma barra muito forte aqui para baixo e aí queira entrar na ponta do preço. Isso já pode estar vendido desde aqui de cima e dessa região. E aí vela de indecisão, que na verdade nada mais foi do que um pullback. E continuidade aqui, alvo já atingido. E aí segue o preço. Olha a barra que ele acabou soltando. Então para quem fez a venda daqui para cá tem algo como aí, ó, 40 pontos. E aí continuidade, aqui efetivamente ocorre uma reversão. Percebam, essa barra aqui de tendência de alta, revertendo a abertura dessa barra de tendência de baixa, também tem uma formação gráfica aqui, que é este fundo que o gráfico fez, sendo retestado novamente. Então, uma reversão para alta em uma região de suporte. Então, pode entrar comprando este rompimento aqui de máxima e pullbacks aqui dentro, aguardando este tipo de movimentação. Continuidade, apesar de toda essa volatilidade. E aí, o que acontece? A amplitude aqui era de aproximadamente 20 pontos. O preço chegou a andar seus 20 pontos, aí foi atingido o alvo pela primeira vez aqui, a segunda, a terceira, e ficou lateralizado aqui, não chegou a reverter o movimento, embora ele tenha fechado bem próximo aqui dos 50% dessa barra. Então o que acontece? Não tem como sair perdedor em um trade desse, embora ele não tenha dado muito mais continuidade além do alvo lá para cima, certo? E a última barra na verdade chegou a ocorrer reversão aqui, né? Então deu oportunidade de sair no alvo aqui, nessa vela, nessa vela, nessa vela. Só que a nossa última barra de referência de tendência de alta é esta aqui, que tem pelo menos 2/3 aí de compradores. Então a abertura dela foi revertida por essa barra aqui de tendência de baixa, entra vendendo, perdendo a mínima, pullbacks esperando isto aqui. Então o alvo também foi atingido. Então basicamente no dólar que a gente teve de trades foi esse trade na compra que fluiu até aqui, esse trade da venda que fluiu até aqui embaixo, esse trade da compra com alvo atingido nessa região e esse trade da venda também com alvo atingido aqui nessa região. Então basicamente não tem a mínima necessidade de fazer todas as operações, até mesmo que percebam isso aqui. Olha como a primeira operação do dia, olha a área, olha o tamanho desses retângulos aqui formados à tarde, todos eles se somados, não chegam ao tamanho de operação e proporcionalmente, se for operado com a mesma mão, de resultado financeiro do primeiro trade do dia.
Então não tem por que passar todo esse tempo aqui, ó. Olha quanto tempo é consumido para fazer esses outros trades. Muito mais tempo do que o primeiro trade. Só que o primeiro trade foi responsável pela maior parte do resultado financeiro. Olha quanto tempo foi gasto aqui na escala para fazer o trade da manhã, no caso. E olha quanto tempo foi gasto aqui para fazer esses 3 trades à tarde, tá? Que não geraram o mesmo resultado financeiro do primeiro trade do dia. Então o ideal é ter a oportunidade de operar logo na abertura, desde a abertura, resolver a sua vida pela manhã e aí ter a tarde livre para fazer outras atividades, outros negócios, certo? Mas para quem opera de tarde também surgem oportunidades. Tem que ficar atento é que o mercado à tarde geralmente tem uma volatilidade menor, um volume de negociação menor, então ele é um pouquinho mais travado, mais lento em relação à abertura, tá? O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso. Valeu, falou galera.